Saudações guerreiros e guerreiras! Hoje trago para vocês um episódio especial contando um pouco sobre a vida do presidente da Rússia Vladimir Putin. Espero que vocês curtam, família. Não esqueçam de se inscrever e deixar aquele like maroto. E deixe nos comentários qual sua opinião sobre essa terrível guerra. Agora galera, bora pro vídeo. Vladimir Vladimirovich Putin poderia até ser descrito como uma pessoa qualquer. Ele nasceu em 7 de outubro de 1952 em Leningrado, hoje São Petersburgo, Rússia. Ele tem 1,70 metros de altura e pesa 80 quilos, é cristão ortodoxo, tem 2 filhas, é divorciado e adora cães e esportes. Mas Putin não é uma pessoa qualquer. Ele foi repetidamente nomeado o homem mais poderoso do mundo pela revista Times. Ele era um agente da KGB. Tem o poder, há mais de 20 anos, do maior país do mundo. Ele obteve o apoio majoritário dos russos para alterar a Constituição e continuar no poder além de 2024, quando seu mandato presidencial terminaria. E, inclusive, poderia ser reeleito até 2036, o que o tornaria um dos líderes mais antigos no poder na Rússia e superaria o ditador Stalin, que durou 29 anos. É também o chefe de uma das maiores potências nucleares. A Rússia tem 5.977 ogivas nucleares. E agora ele é o homem que tem as potências ocidentais e o mundo em geral tremendo com um pulso de aço depois de atacar a Ucrânia. Analistas internacionais têm várias hipóteses sobre por que a Rússia lançou essa ofensiva, mas uma questão que surge é como funciona o processo decisório naquele país, se são decisões colegiadas ou individuais. Há quem afirme que Putin consulta apenas meia dúzia de pessoas, um pequeno comitê de parentes, especialmente falcões, dos serviços de segurança. O que se sabe com certeza é que a decisão, consultada ou não, no final das contas, sempre acaba sendo de um homem, Vladimir Putin. Ben Noble, professor associado de política russa na University College London, explicou a jornais que alguns especialistas chegaram ao ponto de questionar sua racionalidade ou mesmo sua sanidade. Ainda assim, Noble não tem certeza se é tão útil colocar Putin como um louco, mas ele mostrou claramente que está preparado para incorrer em custos que muitos consideram simplesmente impossíveis, diz ele. Supressão em forma de medo. Harold Malgren, ex-assessor de vários presidentes dos Estados Unidos, publicou recentemente uma coluna na Unhard na qual se lembra da primeira vez que conheceu Putin. Ele diz que em um jantar que tiveram em 1992, quando Putin mal estava ascendendo politicamente, eles tiveram a oportunidade de conversar. Naquela reunião, Putin disse a ele: na Rússia, se uma disputa é sobre dinheiro ou propriedade muito importante, os dois lados normalmente enviam representantes para um jantar. Todos os participantes na chegada estariam armados. Diante da possibilidade de um desfecho sangrento e fatal, ambas as partes sempre encontrarão uma solução mutuamente aceitável. O medo fornece o catalisador para o bom senso. Malgren diz: eu entendi então qual era o principal traço de seu caráter. Sua impressão de Putin, ele conclui em seu artigo, foi a de um homem mais inteligente do que a maioria dos políticos que conheceu em Washington e outras capitais. Putin parecia ter os instintos de um chefe da máfia siciliano, rápido para recompensar, mas rápido para representar um risco mortal no caso de uma violação das regras da família. E é que cada passo que o presidente russo dá confirma que o método que ele usa nas crises entre nações é o medo. Quando não se consegue chegar a um acordo em que ele saia vitorioso, a solução quase sempre se encontra em causar terror com respostas desproporcionais. Um exemplo anedótico, mas revelador, é quando, em 2007, Putin convidou Angela Merkel, ex-chanceler da Alemanha, para sua luxuosa residência presidencial de verão em Sochi, nas montanhas nevadas do Cáucaso e do Mar Negro, para negociar um acordo comercial bilateral. Quando fotógrafos e cinegrafistas chegaram ao local para registrar o encontro, o presidente russo conduziu seu labrador retriever Connie e o deixou chegar até Merkel para cheirá-la. Putin estava, sem dúvida, ciente do terror de cães de Merkel. Nos registros fotográficos daquele momento, a chanceler é vista paralisada de medo diante de uma das maiores adorações do presidente russo, seu labrador. E também o olhar frio e calculista deste homem. Ele sempre teve uma necessidade urgente de mostrar quem é o mais forte, resumiu o chanceler após a entrevista. Uma vida cheia de segredos. A ironia com Putin é que,
Apesar de ser o homem mais poderoso do mundo e seu nome está na boca de todos, pouco se sabe sobre ele. Agentes do serviço secreto com a ajuda de psicólogos se esforçam para traçar e descobrir as falhas na complexa personalidade de Putin. Porque, curiosamente, só mostra ou só vem à tona o que ele quer que seja dito sobre ele. Putin permanece sempre cercado por um grande grupo de jornalistas, cinegrafistas e fotógrafos credenciados por seu regime, sempre encarregados de exibir sua virilidade. E sempre que pode, ele se mostra de peito no enfrentando situações extremas, montando a cavalo, pescando, carregando um rifle, em uma potente motocicleta Harley-Davidson ou com as mãos em um bombardeiro nuclear. Entre alguns dos treinamentos que Putin pratica está o judô, talvez seu favorito. Desde os 14 anos, o presidente russo treina essa arte marcial e é comum vê-lo em competições desse esporte ensinando às crianças as melhores chaves. Ele ainda publicou 2 livros sobre o assunto, Judô, História, Teoria e Prática, e Aprenda Judô com Vladimir Putin. Este último foi distribuído em milhares de escolas russas por meio de contratos irregulares. E assim como ele estava promovendo isso há cerca de 5 anos, Putin disse à repórter do The New York Times Celestine Bolin: só uma coisa pode ser eficaz: ir para a ofensiva. Você deve bater primeiro, e bater com tanta força que seu oponente não se levante. Embora se referisse ao judô, sua mensagem, sem dúvida, refletia um caráter de sua personalidade. Como Bolin apontou, em um artigo sobre como Putin coloca a imagem antes das palavras, não é difícil ler em sua linguagem corporal que ele gosta de mostrar uma imagem masculina que também está ligada ao seu machismo explícito. Como a brilhante jornalista recolheu no artigo publicado em 2014, quando ocorria a tomada da Península da Crimeia, e 2 jornalistas franceses lhe perguntaram o que ela achava dos comentários de Hillary Clinton em que comparava aquele ataque da Rússia com a agressão de Hitler na década de 1930, Putin zombou e disse: é melhor não discutir com as mulheres, acrescentando: quando as pessoas ultrapassam os limites, não é porque são fortes, mas porque são fracas. Mas talvez a fraqueza não seja a pior qualidade para uma mulher. Os comportamentos do macho alfa são um problema real porque, como os analistas apontam, parece que ele tenta convencer os outros o tempo todo de que ele é o mais forte. O cientista político Stanislav Belkovsky, fundador e diretor do National Strategy Institute, afirma em seu livro Putin que a chave para entendê-lo seria a ausência de amor familiar em sua infância. O atual presidente teria passado a vida inteira procurando uma família substituta, depois que foi enviado por seus pais biológicos com um casal de São Petersburgo, que se tornaram seus pais oficiais. Os traumas de infância seriam tão profundos que, com o passar dos anos, Putin se tornou um solitário que só se sente à vontade na companhia de animais. Os únicos amigos de Vladimir Putin são seu labrador retriever Connie e o cão pastor búlgaro Baf, observa Belkovsky. Mas como, sendo um homem tão solitário, com fama de pare até os 13 anos, de repente se tornou um estudante modelo, um especialista em judô e, aos 16 anos, ingressou na KGB. Em Um Homem Sem Rosto, a autora Masha Gessen afirma que a força de Putin se baseia no controle da mídia, na combinação de respeito e medo que ele infunde, em sua influência todo-poderosa sobre os principais empresários após a perseguição daqueles que lhe têm resistido, no firme apoio à sua candidatura das forças de segurança e do complexo militar industrial, a quem prometeu duplicar o orçamento, e numa melhoria substancial da economia, ao vender a ideia de tornar a Rússia grande novamente. Gessen, uma conhecida jornalista russo-americana, descreve Putin em seu livro como um monstro obcecado por controle, cruel a extremos insuspeitos, cínico, corrupto, niilista e vingativo, um mafioso empenhado em recuperar a glória soviética e doente de pleonexia, o desejo insaciável de apoderar-se do que, por direito, pertence aos outros. Um novo czar. Para muitos, ele é um expansionista fanático, determinado a criar um espaço para a dominação russa. Para outros, ele é um isolacionista preocupado em proteger a identidade de seu país. Putin seria produto de um país humilhado pelos Estados Unidos e pela Europa após o fim da Guerra Fria. Incapaz de compreender o sentimento nacional pisoteado, eles nunca mediram a extensão do trauma causado pelo fim da União Soviética. Para eles, mais do que realista, Putin seria um grande sentimentalista. Quem não lamenta o desaparecimento da URSS não tem coração. Quem deseja sua restauração não tem cabeça, costuma dizer.
Putin foi chamado de czar muitas vezes, por muitas pessoas, e por muito tempo. No entanto, Ben Noble não usa o termo, pois não tem certeza do que está adicionando. Putin é o líder de um regime autoritário personalista. Ele é um ditador, embora não dite todas as decisões importantes, particularmente aquelas que menos lhe interessam e onde atua como árbitro entre grupos de elite concorrentes. No entanto, é interessante notar que o governo do último czar da Rússia, o czar Nicolau II, foi desfeito pelo envolvimento do Império Russo na Primeira Guerra Mundial. Se Putin está colocando em risco seu próprio governo ao lançar esta guerra na Ucrânia, então talvez esse seja um paralelo histórico que possa tornar o uso do termo czar mais apropriado, diz Noble. Sobre como Putin se vê, Malgrin conta que o presidente russo mencionou repetidamente sua admiração por Pedro, o Grande, tanto que se convenceu de que se vê como sua encarnação. É difícil escapar da conclusão de que Putin se considera pessoalmente, inextricavelmente entrelaçado com o destino do Estado russo. Ele está preocupado com seu legado e sua noção da essência do Estado russo como uma grande potência. E, no entanto, uma ação, a guerra contra a Ucrânia, destinada a cimentar sua posição na história poderia, de fato, minar seu legado, diz Noble. E conclui, Putin poderia entrar para a história, em parte, como um homem que disse que não invadiria a Ucrânia, mas o fez. E esse família foi mais um episódio do canal Reis do Crime. Se você curte nosso conteúdo, não esquece de se inscrever e deixar o like, isso nos ajuda muito, e comenta aqui embaixo sua opinião sobre tudo o que está acontecendo. Eu agradeço a todos e até a próxima, guerreiros e guerreiras.